presidente. Agora não tem coragem de vir a público e dar satisfação, manda o auxiliar? Só para explicar, tem uma suspensão ali em vigor. Sim, mas mesmo assim, faz um videozinho, entendeu? Faz um videozinho, ele não fez um vídeo, nação, tô aqui, tô com saudade de você e tal. Faz um videozinho. Tem assessoria, faz um vídeo, assume as responsabilidades, assume as coisas. Ele não teve coragem de assumir aqui do jeito que a torcida do Flamengo tratou o Jorge Jesus, do jeito que a torcida do Flamengo o colocou num pedestal. Opa, tá até caindo o microfone, calma. Entendeu? Mas eu gosto de você assim. Sabe? A gente gosta de você desse jeito. Agora o cara não vem dar satisfação. Venha a público e fala. Cria. Peraí, deixa eu arrumar aqui. PH, entra aqui, PH. Não, tá tudo certo, PH, tá tudo certo. Já foi. Senão o pessoal vai olhar o seu cabelo. O pessoal no Twitter não gosta disso, não. Já cobriram até a imagem. PH, não, já tá tudo certo, PH. Venha a público. Poxa, venha a público e dá satisfação. Pelo menos, se ele não deu quando ele saiu, dê satisfação agora à torcida do Flamengo. Ô Zé, sabe um negócio que eu acho curioso no debate da multa que você falou? Eu acho que é uma questão cultural, porque se você tem um parâmetro estabelecido que esse jogo acontece, vou pagar 6 milhões aqui no Jesus, vou receber ali na frente, por que que ele não colocou uma multa quando ele estava no Flamengo se viesse time de fora para ir embora? Não protegeu o clube. Pelo contrário, né? Ele abriu a brecha. Ele falou, não, tem uma causa, eu quero ir embora. Então assim, eu não vejo o Flamengo exatamente, Dani, protegido, porque a gente precisa lembrar tudo que Jesus fez em 2019, início de 20, mas a gente precisa lembrar como se deu a saída dele. Era uma saída que não ficou muito clara se era saudade da família, se era Covid, se era desgaste pessoal. Quem nos garante, ninguém é capaz disso, quem nos garante que não pode acontecer uma instabilidade daqui a um ano? Como é que o Flamengo se protege? Aí o Flamengo tem que amarrar um contrato de outra forma, né? Mas muitas das vezes o treinador de fora, quando ele chega, ele fala, queria deixar uma brecha, se vier uma proposta do meu país natal, uma situação de família. E muitas das vezes, como é que você se protege? Esses 40 milhões investidos, eles precisam ter muita certeza que você vai ganhar, por exemplo, uma Copa do Brasil, que paga mais que isso, uma Libertadores, que paga mais que isso, só que você já compromete aquele tal 100 milhões de investimento, lembra? Lá, aquele debate, tudo que o Flamengo teria, quase metade do valor. Então é uma questão cultural. Não é que pode ter gente que debata, vale a pena. O próprio capitão falou, vale a pena pelo que ele pode entregar. Mas eu acho que é um risco, porque a gente não tem uma questão cultural fechada de que esse contrato vai ser cumprido até o fim, de que o treinador não vai sofrer pressão, não vai abandonar o barco antes, de que ele não pode, por exemplo, não entregar, não ser o Jesus de 2019 e no meio do ano está sendo questionado. Então, assim, é muito difícil você se cercar e cravar. Esses 40 milhões aqui estão sendo muito bem alocados, muito bem empregados, porque ele vai resolver, ele vai cumprir o contrato até o final, se chegar alguém que vai estipular uma multa alta. Não, os clubes normalmente não se calçam assim, não se protegem assim. Coloca uma multa ali de 1 salário, 2 salários, caso tenha que demitir treinador. Então, acho que essa é uma parte delicada, cultural, do debate desse valor. Eu acho alto por isso. Né, Pedro? Deveria, porque teria assim, que fazer. Como o Zé falou, se o Flamengo vai inaugurar esse processo, né, de pagar uma multa alta em cima de um treinador, nada mais justo que se o Jesus aceitasse, por exemplo, o Flamengo também se protegesse. Né? Então, assim, acabou essa conversa de que para a Europa você pode ir a hora que você quiser. E aí, então, será assim, que o cara vai topar essa cláusula? Então, mas isso é muito delicado. Porque você fala, né? uma novela que vai arrastar. Essa conversa não me parece tão simples. Mas se o Flamengo fizer um contrato igual ao anterior, aí... Se o Flamengo fizer pagar, vamos supor que o Flamengo pague os 40 milhões de multa. E mesmo assim, deixa uma opção para o Jesus, que se ele quiser retornar à Europa, ele sai de graça, aí tá tudo. Aí o futebol aí tem que acabar, né? Aí o futebol pode ir. A gente e vão dizer que não tem mais bobo? Tem muito bobo ainda. Não, porque aí é ser bobo demais, né? Você ter carinho por um treinador, você confiar na competência, como o Braz acho que deu uma entrevista, né? A gente quer se não for o Jesus, a gente quer uma comissão gigantesca, um staff enorme, enfim, porque ele tá dando sinal de que o que a gente falou, que ele quer entregar o departamento de futebol para esse profissional. Ele já cansou, né, de ter que responder ali pelo futebol, que não é no meu modo de ver. Ele quer alguém com as costas. Exatamente. Então, pode-se ter um entendimento disso a partir do momento que você entende a história que o Jesus construiu aqui. Mas se você pagar uma multa para um clube e não se precaver com relação a isso no futuro, aí você precisa deixar isso muito bem alinhado, né? Eu entendo que ele resolve alguns problemas, né? Ele vai ser um treinador que não vai ter a coisa da adaptação de um Carvalhal chegando ao Brasil, por exemplo, para a gente fazer um paralelo. Ele resolve, ele conhece o ambiente, ele conhece o país, ele vai trazer a comissão dele, vai resolver um problema que a gente tem criticado bastante aqui, que é o Flamengo não tá forte no departamento médico, não tá forte na fisiologia. Agora, o Flamengo resolve o seu problema interno? Ou ele terceiriza de novo uma situação que funcionou muito bem em 2019, mas a gente viu também o que aconteceu quando ele foi embora. Entra na linha dos treinadores que
que você estava falando antes, fora Dani, do ar. Eu acho que exatamente a gente estava batendo, tipo, a gente está com essa coisa de Jesus na cabeça, fora do ar, batendo, querendo entender, vendo o noticiário. O que eu acho é o seguinte, Dani, o Flamengo que o Jesus deixou aqui era existia um cenário de Flamengo de Ninho do Urubu quando ele sai, ali no mês de 2020. Não é o mesmo cenário do início de 22. Existia uma troca, 5 profissionais deixaram o staff ali do departamento de saúde, né? A gente pode falar médico, fisiologista, preparação. Saiu toda a comissão de Jesus. Além dessa comissão toda, que era grande, se não me engano, 7 pessoas, saíram outros 5. Chegaram outros 9. E nessa troca residiram muitos dos problemas do Flamengo. Então, assim, não basta você, como o Zé sempre frisa muito bem, o Braz e o Espírito estão tentando alguém que blinde, os blinde, né? Sim. Que possa resolver uma situação, a partir de agora tem o Jesus. Então, qualquer coisa, a gente colocou o Jesus, a gente fez o que todo mundo estava pedindo. É preciso resolver também um problema muito maior. Então, não dá para achar que só Jesus vai salvar isso tudo aí. Eu acho que o trabalho tem que ser muito mais amplo. Se não for o Jesus, a gente vai pensar numa comissão técnica maior. E se for o Jesus, não é uma troca maior, o Flamengo de 22 não é o Flamengo de 20, quando ele saiu. Acho que tudo isso tem que ser pensado. E aí entra naquilo que a gente conversava. Porque já cerrou com o Abel, já cerrou com o Domi, já cerrou com o Ceni, já cerrou com o Renato. Então, assim, há um temor também muito grande. Se não for o tiro no Jesus, há um temor deles, da diretoria, de dar mais um tiro que talvez não seja aquele tiro bonito do Jesus de 19, entendeu? Bota aí, Leãozinho, pra gente, por favor. Leão está com a gente hoje, que é a voz da minha consciência, está de folga natalina. Leãozinho, coloca pra gente essas telas comparando as duas equipes de 19 e do que tem hoje, né, previsto pra 22, que aí eu quero ouvir o Zé, já a gente olhando esses nomes, Zé, o elenco. Como é que o elenco vê essa negociação? Porque, assim, se você vai à Europa, se você paga quase 40 milhões de multa para trazer o Jorge Jesus de volta, você fala, bom, esse cara é imprescindível. Então ele chega gigante. Sim. Como é que o elenco vê isso? A gente está vendo o 19, daqui a pouco vai botar o de 22 aí. O elenco tem a imagem do Jorge Jesus vitorioso em 2019, é natural isso. Por isso que ele está sendo cogitado, por isso que foram atrás do Jorge Jesus lá em Portugal e tem a possibilidade até do pagamento da multa. Só que assim, de 2019 a 2022 aconteceram muitas coisas. O que ele ganhou? Como foi o trabalho dele no Benfica? Como está sendo o trabalho dele no Benfica? Tem muita coisa a ser analisada também. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa hoje. Ontem eu fui outra e amanhã eu sou outra. Porque todos os dias eu estou aprendendo, estou cometendo erros, estou acertando, estou experimentando, eu tenho que testar, tenho que arriscar. O Flamengo é a mesma coisa, porque é um risco, não tem garantia nenhuma de que ele possa chegar no Flamengo hoje e repetir o trabalho que ele fez em 2019. O elenco hoje é mais forte, você acha? Depois eu já vi que o Kennedy tem a possibilidade de ir pro Shakhtar. Isso. Então não deve ficar, tem 6 meses de contrato, não agradou. Eu acho que o Kennedy não rendeu aquilo que se esperava dele. O Andreas Pereira, eu torço para que esse menino consiga jogar futebol, voltar a jogar futebol, porque foi um erro muito grande. Não sei como a torcida vai reagir num jogo em que ele não consiga jogar bem, mas eu torço para que ele possa se recuperar e esquecer que isso faz parte. Só que ele tem 6 meses de contrato. Sim. O Everton Ribeiro, Felipe Luiz, esses caras, eles oscilaram muito. Embora eu ache que o Everton Ribeiro é importante taticamente para o funcionamento da equipe. Mas você vai precisar mexer. Esse Flamengo precisa mexer. Porque se você fizer a comparação Palmeiras, Atlético Mineiro, você vai ver, já não é aquele Flamengo, é o Flamengo e pronto. Não. É o Flamengo melhor elenco. Não. Você já começa a ver defasagem em determinados aspectos, em determinadas posições. Então, hoje Flamengo, tem debate, né, Zé? Sim, hoje tem debate. O que 2 anos atrás era uma unanimidade, hoje já não é mais. Então, você precisa mexer em vários setores. Não é só o treinador. O Jorge Jesus foi muito bem, foi muito feliz. O próprio Bruno Henrique, quantas partidas ele jogou? O Gabigol, será que o Gabigol vai ser o mesmo? Lembrando que os times já sabem como o Flamengo joga, já sabem como o Gabigol joga, característica. Tem muitas coisas que precisam ser analisadas e com calma. Uma coisa é a paixão, eu acho que beleza, paixão. Agora, se você analisar os 2 times, eu acho que existe uma defasagem de regularidade. Porque as 2 equipes, elas se equivalem, porque são bons jogadores. Mas a regularidade de 2019, ela era gigantesca. A regularidade desse de 2021, ela é gigante.
Porque tem jogo que o Flamengo joga bem, tem jogo que o Flamengo joga mal, mas ganha por conta da qualidade de jogadores, que o Arrascaeta vai lá e tira uma jogada e faz um gol, tira um chute de longa distância e faz o gol, como foi em algumas partidas, como foram, né, em algumas partidas na Libertadores. Né? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu falo, você vai pagar 40 milhões num treinador só para trazê-lo, é treinador. 40 milhões, quantos jogadores você pode trazer para formar esse time forte? Para repor as peças, para você contratar jogadores que chegam e vão te dar uma possibilidade. Ninguém sabe, por exemplo, o Pedro. Ninguém sabe que o Pedro pode chegar no começo do ano, chega o Jorge Jesus e fala assim, Pedro, você vai continuar no banco. Pedro, tá bom. Ô, meu empresário, eu preciso jogar, eu quero jogar a Copa do Mundo. Zé, mas acho que é por isso que o pessoal tem tanta saudade do Jesus, cara. Porque com o Jesus, depois que o processo foi feito, foi o último treinador que o torcedor não falava isso, né? Ah, o time não é bem treinado, o dia a dia não é tão bom, mas os jogadores individualmente resolvem. Com o Jesus funcionava o coletivo, né? Eu acho que isso ele tem um mérito e a gente tem que entender, isso é fato. Né, Zé? Porque ele botou o time para jogar de uma forma, ele cobrava intensidade e os jogadores entregavam essa intensidade. Ele era um cara que falava que, o jogador tem que jogar naquele jeito dele, né? O jogador tem que jogar de quarto domingo e tem que entregar tudo. E além dele falar, ele conseguia que os jogadores fizessem isso também nos jogos. Então eu acho que o Flamengo sente muita falta disso também, porque os times são muito parecidos, né? Se você olhar ali, saiu o Rafinha, entrou o Isla, aí sai o Pablo Mari, entra o Davi Luiz, que é gigantesco, aí o Gerson e o André. Se não fosse aquele erro que ele teve na decisão, o pessoal ia falar que ele estava suprindo muito bem a ausência do Gerson. Era o que se dizia antes da final, né? É isso, era o que se dizia e o que a gente imagina também, porque você não pode rotular o jogador